Vamos lá, pessoal, tudo bem? Então a nossa pergunta de hoje, é quais são os 5 maiores erros ou os principais erros que o fisioterapeuta comete no tratamento da escoliose, tá? Então eu vou tentar ser bem objetivo. A minha ideia é não falar só para fisioterapeutas, para profissionais da saúde, mas também falar para pacientes, tá? Então eu quero que os pais que estejam aqui, que eles também tenham mais discernimento, mais conhecimento para poder estar discutindo ou estar ciente se o filho dele está ou não fazendo um bom tratamento. Vamos lá, qual eu acredito que seja o primeiro erro do fisioterapeuta no tratamento da escoliose? Eu poderia falar uma semana com vocês sobre esse assunto, que não se encaixa somente no tratamento da escoliose e sim em todas as áreas da fisioterapia. Que, na verdade, qual é o maior erro do fisioterapeuta? Ele não segue uma coisa chamada guideline. O que quer dizer esse termo? Quer dizer diretriz. Então a ciência pega todos os estudos mais importantes, as revisões sistemáticas, ela entende o que é o melhor para aquela patologia. Poxa, se eu tenho um documento que me fala todo o caminho que eu devo traçar, que foi testado, que deu mais certo e acabo fazendo o melhor tratamento, eu não vou seguir? Obviamente que eu vou seguir esse guideline, né? Mas o que acontece com o fisioterapeuta? O fisioterapeuta não lê as diretrizes. Existe diretriz para osteoartrose de joelho, de quadril, de coluna lombar, de cervical, de ombro, tudo. E também da escoliose, tá? Existem 2 sociedades muito importantes sobre a escoliose. Então existe uma sociedade que é médica, que chama Scoliosis Research Society. Essa sociedade basicamente é composta por cirurgiões, tá? Porque o médico tem que ficar 5 anos participando de um encontro internacional, ele deve mostrar os seus casos de cirurgia para ele poder ser membro dessa sociedade, tá? E já nós, como tratamento conservador da escoliose, tratamento científico conservador da escoliose, a gente segue uma sociedade chamada SOSORT. Existe um site, existe uma organização e anualmente existe esse encontro que ele nos dá quais são as principais diretrizes no tratamento conservador da escoliose. Por que eu gosto dela? Porque ela é multiprofissional. Então, neste caminho, eu consigo ver o que há de melhor para o meu paciente. E eles nos orientam, por exemplo, de acordo com o grau do paciente, qual é o tratamento melhor indicado. Então, eles nos orientaram em 2015 que o tratamento, uma curva até 10 graus, que não é considerado escoliose, só um desvio lateral da coluna, seria observação. A gente acompanharia esse paciente para ver se ele vai ter uma evolução ou não, tá? Então, continua com reavaliações a cada 3, 6 meses. Curvaturas de 10 a 25 graus. Aí, o tratamento mais indicado são exercícios científicos, aqueles que foram testados com comprovação científica, que tem uma chance de ter melhora para o seu paciente. Desses exercícios são comprovados na literatura com evidência nível 1, tá? Simplesmente 3 métodos. O método CIAS na Itália, que eu fiz uma formação chamada Master Zico. O método Schott, que é um método alemão, e ele é publicado e dividido em 2 nomes. O método Schott alemão, que é do método Weiss, que foi o que eu fiz em Hong Kong, e o método BSPTS, que é Escola de Escoliose de Barcelona, tá? De Fisioterapia para Escoliose de Barcelona, que é BSPTS, que eu fiz em Nova York. A Ariane e eu, aqui do nosso Instituto do Escoliose Brasil, nós fizemos essa formação em Nova York. Então esses 3 métodos são os únicos que têm evidência nível 1. São 7 na SOSORT, as 7 escolas, mas que têm evidência nível 1, somente esses 3 métodos. De curvas de 25 graus até 50 graus, a indicação do colete ortopédico juntamente com os exercícios científicos, tá? Existe estudo multicêntrico mostrando que curvas de 20 a 40 graus durante a fase de crescimento, para adulto, colete não é indicado, tá? Existe chance de segurar a progressão
de 72% das pessoas. Então, quando eu indico um colete para um paciente com curvas de 20 a 40 graus durante a fase de crescimento, eu tenho 72% de chance de dar certo o meu tratamento. Você prefere trabalhar com 72 ou com os 28? Então é sempre que eu digo. Juntamente com isso, os exercícios também que eu já citei anteriormente. Curvaturas acima de 50 graus, com um fator de progressão, ou seja, uma pessoa muito nova, que tem muita chance de piorar. Quando o tratamento conservador não está dando certo, então a pessoa tem piorado mesmo com colete de boa qualidade, mesmo com os exercícios, essa pessoa tem uma indicação cirúrgica, tá bom? Por isso que é importante um trabalho multiprofissional, tá? Vamos para o segundo ponto. Então, primeiro erro do fisioterapeuta, não ler o que a ciência me mostra, ponto. Segundo erro, o fisioterapeuta precisa avaliar melhor o seu paciente. Tá? O que acontece é que com aula experimental de pilates gratuita, que o nosso conselho proíbe, com avaliação de 10 minutos, batendo o olho no paciente, tá? Todos os pacientes que chegaram para mim de outros fisioterapeutas que pioraram, eles não tiveram uma boa avaliação, eles não fizeram avaliação do paciente. Então, eles não mediram as radiografias, eles não viram quais eram as chances daquele paciente piorar ou não, tá? E é fundamental que a gente veja o paciente como um todo, tá? Tanto parte radiográfica quanto clínica. Essas duas coisas precisam conversar. E aí a gente vai começar a entender como esse paciente, qual é o caminho dele com essa doença, com a patologia, que é uma patologia extremamente progressiva, tá? Principalmente na fase do crescimento. Então, vai ser muito importante uma avaliação adequada, porque é ela que vai me guiar para onde eu tenho que focar o meu tratamento, tá? Eu detesto uma coisa que tem aqui na internet, que são quais são os 5 melhores exercícios para tal coisa, para escoliose. Não existe essa receita de bolo. Você vai precisar ver a individualidade daquela pessoa, tá? Você tem que me dizer várias coisas para saber se esse paciente vai piorar ou não. Qual é o melhor exercício para ele? Ele é flexível, ele é rígido, ele está desalinhado, alinhado, ele é adulto, ele é criança, ele é adolescente, ele tem muita gibosidade, que é a rotação ou pouca, ele tem diferença de membro inferior ou não tem, olha, ele vai precisar usar colete, não vai. Olha quantas perguntas para eu poder ter um direcionamento do meu tratamento, né? Então, você que é paciente me manda, você pode me orientar qual exercício eu devo fazer? É impossível. Não, eu levo 2 horas para avaliar o meu paciente. Se eu conseguisse fazer em 10 minutos, eu faria, você concorda? Mas eu não consigo. Alguma coisa eu vou deixar para trás, ok? Segundo erro pecar na avaliação do meu paciente. Com aula experimental gratuita é impossível tratar bem um paciente com escoliose, tá? Que é proibido pelo conselho. Terceiro, acreditar, daí tem tudo a ver com isso. O cara avalia mal o paciente e ele acredita que o método que ele faz vai resolver o tratamento sozinho, tá? Acreditar que nós podemos tratar o paciente sozinho. O paciente precisa de uma equipe multi. Vai depender aí do grau dele. Vão ter pacientes que vão precisar usar um colete de boa qualidade. Então vai ter que indicar para aquelas curvaturas de 25 a 50 graus. Vamos precisar ter um acompanhamento médico junto, né? Hoje eu tenho o prazer de ter o Dr. Antenor aqui no nosso instituto e a gente consegue falar a mesma língua, o tratamento médico, o acompanhamento médico, o tratamento fisioterapêutico e do colete, todo mundo conversando, tá? Muitas vezes esse paciente precisa de um apoio psicológico, que a gente também tem aqui hoje, porque muitas pessoas não querem usar o colete, não aceitam que tem aquela patologia e consequentemente não conseguem lidar bem com isso e eles não querem fazer o exercício, não querem usar o colete, né? Você vai lá no fisioterapeuta, vai no médico, ele te indica um tratamento e você não faz, a chance de dar errado é imensa, tá? Então essa continha aí não dá certo, tá? Então, terceiro erro, acreditar que nós vamos fazer o tratamento sozinho. Não vamos, é impossível. Precisa de uma equipe multiprofissional, ok? Vamos para o quarto erro
Muito importante, tá? Esse eu acho que é o principal que o fisioterapeuta comete, tá? 99% dos meus pacientes que chegam aqui hoje, eles vêm de tudo quanto é lugar, a primeira coisa que eu pergunto é: você sabe como é a sua coluna? Como está a sua escoliose? O que ela faz no seu corpo? Eles falam: sei, ela inclina assim. Então, o fisioterapeuta e o paciente, coitado, acaba acreditando que a escoliose se resume em uma curva ou duas curvas, ou seja, no ângulo de Cobb. Mesmo para operar um paciente, tá? Os profissionais da saúde às vezes indicam uma cirurgia somente pelo ângulo de Cobb. Lembre-se, existem pessoas ali, elas não são um ângulo de Cobb, elas não são uma curvatura. Tá? Mas ela tem 50 graus, você acabou de falar que 50 graus tem indicação pelo consenso internacional. Ela não é um ângulo de Cobb, precisa entender a necessidade desse paciente frente a isso. Tá? Isso é muito importante. Tá? E qual é o erro? Se eu penso só em uma dimensão, eu vou falar a definição de escoliose para você. Definição de escoliose. Escoliose é uma alteração, desvio da coluna, é um desvio tridimensional da coluna vertebral. A partir do momento que eu penso em uma dimensão, eu estou deixando duas de lado. Eu estou olhando para um lado do elefante e estou esquecendo que ele tem tromba, que a orelha dele é grande, que ele tem rabo. Eu só olho para um lado dele, tá? Então eu preciso olhar todos os âmbitos da escoliose, tá? Eu preciso observar a inclinação lateral, que é a curva. Eu preciso olhar a rotação axial e preciso olhar no plano, quando eu olho o paciente de lado, as curvas fisiológicas. É normal a gente ter uma cifose e é normal a gente ter uma lordose. Então eu preciso me atentar aos 3 planos da escoliose, ok? Isso é muito importante. Se eu observo somente um dos lados, é claro que eu estou deixando duas coisas muito importantes passarem, né? E então, quando você observa um colete também, que ele só empurra o ângulo de Cobb, um colete de Milwaukee, um colete de Boston, que é um colete que pensa só em uma dimensão, pense, ele está deixando de lado 2 dimensões, possivelmente ele não está fazendo a melhor correção para o meu paciente. Qual seria o 5º erro que o fisioterapeuta normalmente comete? Você viu que eu estendi muitas vezes em alguns termos para o profissional da saúde, mas eu vou falar basicamente do fisioterapeuta agora. Um erro absurdo é fazer exercícios bilaterais. Pensa comigo, escoliose é uma alteração, é uma deformidade progressiva durante a fase de crescimento. Esse meu paciente tende a piorar, tá? A cada ano ele vai piorando. E aí, pensa comigo, eu tenho uma curva assim. Aí eu vou lá no meu profissional, pago para ele aumentar aquele grau. Ele vai fazer 10 vezes para o lado que já está pior que piora. Faz sentido isso na sua cabeça? Tá? Então eu queria entender quem inventou essa história de fazer para os 2 lados o movimento. Se eu tenho uma curva, primeiro eu preciso saber se ele precisa fazer, tá? Aquela curva. Se ele precisa fazer aquele movimento. Esse é o primeiro ponto, que é a avaliação lá na frente. Segundo ponto, eu nunca vou fazer para o lado que ele está fechando. Eu nunca vou fazer para o lado que ele está fechando, porque ele já está ruim para aquele lado. Sabe o que eu faço? Eu viro o meu jogador do ataque, coloco ele lá e ele começa a fazer gol contra. É isso que está fazendo quando você faz o movimento para o lado que ele já está. Eu não posso cometer o erro de fazer gol contra. Eu brinco que a escoliose, ela é jogar contra o Real Madrid, o Barcelona, a Juventus. A história natural, o que você faz do seu dia a dia, a tendência é piorar. Se você não fizer nada, a gente perde para esses times.
Então eu preciso contratar no meu time o Messi, que é um exercício científico. Eu preciso colocar um colete 3D, que é o Cristiano Ronaldo. Hoje tem estudos com vitamina D e cálcio. Você indica o pediatra, né, ou o nutricionista, de suplementar vitamina D e cálcio se isso for necessário. É o Neymar no time. E aí, se o meu time tiver o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar, eu começo a jogar de igual para igual com esse cara. E aí, quem sabe eu ganho. E aí, quando em 6 meses o meu grau diminui. Agora, uma coisa é eu pegar, já jogo contra o Real Madrid e vou fazer gol contra o meu time. E aí vai dar tudo errado. Então, resumindo rapidamente, em 20 minutos, né, quais são os 5 maiores erros que o fisioterapeuta faz, ele comete no seu dia a dia. Primeiro, ele não faz o que a ciência recomenda, porque ele não procura, porque ele não lê, porque ele não tem, muitas vezes ele não sabe encontrar essa informação, tá? Então, aí a gente vai ter que primeiro ler o que tem de melhor na ciência, tá? Segundo, pecar na avaliação, tanto radiográfica quanto clínica. Se você não avalia bem o seu paciente, você não sabe do que ele precisa. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, acreditar que nós podemos fazer o nosso trabalho sozinho. Escoliose tem que trabalhar de forma multiprofissional, tá? Quarto, acreditar que o ângulo de Cobb é fundamental. A gente quer ver o ângulo de Cobb menor? Quer, mas ela é só uma dimensão. Eu também quero ver a rotação melhor, eu também quero ver as curvas fisiológicas melhor, tridimensionalmente, tá? Quinto erro, fazer exercícios bilaterais. Eu tenho que ser faca na caveira, eu tenho que fazer só contra a curva, senão eu perco o jogo. Tá? A escoliose, ela é o time difícil. Eu tenho que jogar com todas as minhas forças o meu tratamento. Tá bom? Então esses são os 5 maiores erros do fisioterapeuta no tratamento da escoliose. Dúvidas? Vamos lá, para a gente poder responder. Qual é o melhor colete para 3D? Não, na verdade assim, existem coletes que são tridimensionais. Existem coletes que são tridimensionais, tá? O colete Rigo Chanot é tridimensional, o colete Goss é tridimensional. Então, se você pega um colete de Milwaukee, por exemplo, ele foi desenvolvido em 1945. Nós estamos falando de 80 anos. Se o seu médico está indicando um colete de Milwaukee, ele não está acompanhando a evolução da ciência, tá? É um colete com baixa evidência científica. Eu vou falar uma live só sobre isso. Curva até 10 graus, criança com 10 anos, executar natação, outro tipo de exercício pode progredir a escoliose? Escoliose é uma alteração tridimensional da coluna com curvaturas acima de 10 graus. Precisa avaliar se tiver 10 graus mesmo. Se for 10 graus, pode somente fazer acompanhamento, não precisa de um tratamento específico. E ela pode fazer qualquer atividade física, tá? Natação, o que ela quiser. Onde encontro os exercícios melhores, os guidelines, tá? Se você entrar no site da SOSORT, vai ter todos os guidelines ano a ano, tá? Existe uma revisão de literatura, tem no meu site, no meu, no do Reab, do Escoliose Brasil, que a autora principal é a Hagi. Foi com ela que eu fiz o curso em Nova York. Tá, ela fez essa revisão de literatura e o título os exercícios, as 7 escolas para tratamento conservador da escoliose. Tá, eu posso deixar um link para vocês depois aqui. Natação é bom? Natação é bom para todo mundo. Ela só não é tratamento para escoliose. Eu vou dar um exemplo de uma mãe de uma paciente que chegou aqui para mim e falou assim: o médico indicou natação para minha filha. Eu falei: que bom. Eu falei: só que eu achei muito estranho. A paciente falou. Falei: por que você achou estranho? Ela falou assim: eu tenho 2 filhas. As 2 fazem natação. A que tem escoliose e a que não tem. E as 2 fazem a mesma natação. Será que ela não tinha que fazer alguma coisa mais específica? Eu falei: pronto, você matou a charada. Natação é ótimo para todo mundo. Ela só não é tratamento. Se ela não é tratamento, procure um tratamento específico.
Natação não é tratamento para escoliose. Natação é uma ótima atividade física, como futebol, como correr, como nadar, como qualquer coisa. Você consegue ver quantos graus uma pessoa tem por raio-x? Sim, a gente mensura esses ângulos de Cobb, as curvaturas laterais, as rotações, sim, a gente avalia. Este artigo sobre vitamina D e cálcio influencia a curvatura é novo? Olha, hoje tem estudos de 2016, revisões sistemáticas, uma revisão sistemática feita na China com 717 pacientes do grupo escoliose, 564 do grupo controle, e eles viram que a vitamina D e o cálcio têm influência na escoliose. E agora já tem um estudo de 2017 ou de 2018 mostrando que um estudo duplo cego, randomizado, com controle que pode ajudar. Mas eu posso falar isso em outro momento, tá bom? Eu tô acabando por aqui. Um grande beijo, adorei estar com vocês. Um grande beijo. Mais dúvidas, mandem aí. Tchau, tchau, gente.